Da Copa do Brasil. A gente teve aí as semifinais já definidas, né? Copa do Brasil que tivemos na quarta-feira 2 duelos e ontem mais 2, né? Então, vamos falar aí desses jogos que aconteceram. A gente teve aí, já na quarta-feira, a equipe do Vasco passando do Atlético Paranaense nos pênaltis. O Vasco que tinha vencido a primeira partida por 2-1, a segunda perde por 2-1 do Atlético Paranaense e passa de fase nos pênaltis a equipe do Vasco. Falei aqui, eu acho que todo mundo que eu falei que era favorito passou de fase. Eu acho que sim. Então, vamos lá. Eu sou muito esquecido, né? Mas eu acho que eu falei que o Vasco era favorito, o Atlético Paranaense, Flamengo e Corinthians. Mas vamos lá. O Vasco passa nos pênaltis, né? Mostra como foi pegado esse duelo, como foi um duelo igual, né? Entre as duas equipes, equilibrado principalmente. E aí o Vasco passa de fase nos pênaltis, beleza. Eu tinha falado que o Vasco era favorito porque já tinha jogado 2 vezes contra o CAP e ganhou as 2. De virada, as 2, né? Mas era em São Januário. Aí agora o Atlético poderia usar o poder de casa para ganhar o jogo, mas eu achava que o Vasco passaria. Passou. O Atlético Mineiro ganhou o primeiro jogo do São Paulo fora de casa, então em casa só precisava segurar o placar, segurar o resultado. E aí conseguiu esse empate, né, contra a equipe do São Paulo. Eu falei até que o São Paulo é uma equipe forte, é uma equipe boa e que poderia reverter esse placar, mas que o Atlético jogando em casa, até mesmo... Quer dizer, eu acho que eu coloquei São Paulo, hein? Eu acho que esse daqui foi o único que eu arrisquei demais e coloquei São Paulo. Mas, enfim, o Atlético conseguiu segurar. Eu não vi o jogo, mas pelo que eu vi de alguns comentários, o time do Atlético fez uma partida de segurança, né? Só se segurou ali e conseguiu anular o time do São Paulo. E aí era o que precisava fazer para passar de fase, né? Então teve méritos aí a equipe do Atlético. Flamengo e Bahia. O Flamengo já tinha ganho fora de casa e o time do Bahia vinha tropeçando bastante, né? Nas últimas rodadas. É um time que vinha caindo de rendimento, a equipe do Bahia. E aí eu falei, pô, o Bahia, pelo primeiro jogo que fez contra o Flamengo, mostrou que pode duelar. Então vale a pena ir para esse jogo tentando ganhar, tentando alguma coisa nessa partida. Mas não foi a mesma atuação. O Flamengo fez um jogo muito consistente. O Bahia, o Bahia criou uma chance só na partida, né? Mas foi um jogo meio merda o Bahia, tá ligado? Meio merda, Agora, a questão é focar no brasileiro, né? O Flamengo foi lá, fez 1-0 também, matou já o jogo lá, e o Bahia não conseguiu fazer força à equipe do Flamengo, mas eu também não vi tanto interesse, assim, da equipe do Bahia em acelerar o jogo, em buscar a partida incessantemente, tá ligado? Acho que realmente o Bahia já deve ter entrado nessa partida com um pouco do foco já no Campeonato Brasileiro. E aqui também tivemos Corinthians 3, Juventude 1. Eu tinha falado, cara, se o Juventude tivesse segurado o 2-0, o Juventude entrava como favorito. Mas como o Corinthians fez esse gol, o Juventude perde boa parte do favoritismo e o Corinthians ganha ânimo. O Corinthians, como fez esse gol no finalzinho, o Juventude diz aquele... Porra, agora estamos por um gol só. E o Corinthians faz o gol e diz... Opa, estamos por um gol só. Sabe? E aí o Corinthians jogando em casa, esse golzinho no final anima a equipe, anima a torcida, e aí jogando em casa o time vai pra cima, né? Então faz o 1-0, toma um empate, depois faz o 2-1 e nos acréscimos, 54 pelo que eu vi, faz o terceiro gol e garante a classificação. Então passa de fase aí a equipe do Corinthians. E agora vamos ter aí Vasco e Atlético Mineiro. Ainda não está definido quem vai ser o mandante no jogo de volta, assim como Flamengo e Corinthians. Então, grandes duelos aí na semifinal da Copa do Brasil. Pô, um Flamengo e Vasco na final ia ser sensacional, né, velho? Ia ser incrível. Um Flamengo e Vasco aí. Mas, assim, qualquer jogo que chegue na final da Copa do Brasil vai ser gigantesco. Mas a gente pode ter uma reedição já de uma final, né?
Flamengo e Vasco, e um clássico nacional, né? Um dos maiores clássicos do Brasil. Então, vamos ver aí como é que vai ser, primeiramente, a ordem dos duelos, e depois a gente traz aí uma análise sobre as equipes quando tivermos mais próximos aí das datas da semifinal, beleza?